E nesse tanto de caminho que se abre aí para nós, o que será que aguarda e que guardam aí os signos de fogo? Por aqui a gente vai iniciar essa jornada pelas chamas através do vídeo de Áries que foi selecionado lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, é só colocar @anumarte que estarei por lá com outros conteúdos, algumas histórias narradas e algumas outras oportunidades de contato com os oráculos. Mas por aqui, o nosso retorno ao canal visa aí o mês de outubro, pensando ali em certas dinâmicas que abrem o mês, que atravessam e que finalizam. Então, sem demora, vamos lá, vamos entender o que tem para Áries, este signo de fogo, durante este mês de outubro. E claro, né? Se a mensagem chega até você em outro momento, muitas vezes é delas que precisamos. Essa noção de tempo pode ser remexida de alguma maneira. E é assim que damos continuidade à vida e nos orientamos através dessa intuição. Então vamos lá. 4 de paus, rei de copas e o mundo. Ei! Tem alguma coisa aí desse lado que você não me contou ainda? Que tem ali sim algumas certas vitórias e alguns sensos de escolher as melhores direções ou escolher algumas direções através do meu discernimento da experiência. Muitas pessoas podem ter feito escolhas aí que partiram de um lugar muito interno, muito particular e peculiar, que há muito tempo não passava ou não era permitido, né, por várias condições. Mas tem muitos arianos aí que estão no momento onde eles devem perceber que nesse mês de outubro o que se coloca para eles é uma certa conciliação com o mundo e com o seu próprio tempo. Aqui a gente não está falando que todas as coisas estão certas, que todos os caminhos já estão abertos e dados, mas que com certeza tem coisa boa aí para você explorar e perceber. Então, quando a gente chega abrindo esse mês com esse 4 de paus, a gente percebe que há um certo momento de colheita, um certo momento de triunfo, e aqui muito no sentido dos propósitos de vida. Quando a gente se encontra com esse rei, com esse mundo, aqui estão falando sobre as escolhas que a gente faz, que são escolhas que são condicionadas pela emoção, mas com certeza balizadas ali pela melhor escolha de condição de viver a vida bem, de ir em busca de uma boa vida. Muitas pessoas podem até falar que em muitos momentos parece que foi a sorte que brilhou para eles, mas aqui realmente está falando que a partir do momento que você coloca a emoção, os sentimentos com a experiência, essa balança anda bem equilibrada. E é assim que a gente abre aí esse mês de outubro para Áries. Então, se você aí está com essa balança um pouco mais equilibrada, aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nada e me dar aí, né, me oferecer a compartilhar essa energia. E no meio do mês, a partir desse mundo que se abre, dessas oportunidades de colheitas que chegam, o que a gente tem para esses arianos ali, enquanto a apresentação, conselho ou orientação? Rainha de paus, muito presente, tá? Alguém voou ali, muito presente na nossa vida. É uma rainha de paus, 8 de paus. Aqui, 8 de copas, as de espadas e o que pulou, 4 de espadas. E aí você fala, meu Deus, 5 cartas nesse jogo, o que eu vou fazer? Mas aqui no meio do mês a gente percebe, né, que a gente está em contato com algumas situações onde a gente não tem muito o que fazer, muito o que elaborar. É como se esse mês para o ariano não fosse um mês de iniciar algumas coisas no mundo prático, no mundo material, mas ele começa a perceber algumas tendências e começa a se afastar de algumas idealizações que ele vinha fazendo sobre as pessoas ou sobre algumas experiências. É como se, ao equilibrar essa questão emocional com a questão da experiência que ele teve ao longo da vida, e aí a percepção sobre o mundo, sobre o outro, ele começou a notar que ele poderia supervalorizar algumas coisas e começa a falar assim,
Existem outras maneiras de interagir e integrar a esse mundo, sim, mas no momento eu estou aqui mais fechado com um raciocínio, com um reinício daquilo que são as minhas vontades, os meus desejos e até mesmo aonde eu coloco essas expectativas de vida. Então a gente começa aqui esse início desse mês muito numa frequência de colheita, muito numa frequência de nufa. Finalmente eu consigo equilibrar um pouco do meu emocional, um pouco dos meus sentimentos com aquela experiência. Eu começo a perceber e me sentir mais integrado ao mundo, no sentido de, putz, as coisas também chegam para mim, eu também consigo realizar. E depois dessa parte que é a fantasia, né, que é fantasia não, que é esse ato maior de consagração desse momento positivo que você está vivendo, você também começa a perceber que, ó, nem tristeza nem felicidade duram para sempre, mas você começa a perceber que você tem a possibilidade agora de deixar algumas coisas para lá, deixar algumas expectativas para lá, em prol ali de manter uma certa, até mesmo sanidade, uma certa saúde. Então, no meio do mês, alguns arianos podem até mesmo se falar assim, nossa, que bacana isso que você me ofertou, mas agora eu tô preferindo uma carreira solo, tô preferindo ficar ali muito com as minhas coisas, com as minhas questões, com a minha independência, com a minha individualidade, do que me juntar a esse outro propósito que é seu, que nem é meu. Podemos até dar um exemplo no sentido de você estava aqui, começou esse início de mês, você se juntou com amigos e começou a fazer todo encontro, todo final de semana, e aí isso te faz se sentir bem, porque você colocou em prática aquele contato com as pessoas que você gostava, e aí no meio do mês você começa a perceber que aquilo ali já não está fazendo sentido, porque você colocou uma expectativa de uma alegria, de uma felicidade, que não é que não veio, mas se torna de certa maneira um pouco impositiva. E aí você abre mão daquilo e fala assim, gente, não vou não, tô querendo testar outras coisas, tô querendo participar de um clube de livro, tô querendo ler umas coisas sozinho, aprender as coisas sozinho. E aí você vai nesse traçado de fazer assim, eu quero fazer outras coisas, mas eu nem sei o que, na real, eu tô dando certeza pro outro, mas eu nem sei o que. E aí no meio do mês há um certo congelamento ali, uma certa necessidade de se afastar para observar melhor o que são os seus desejos, o que estava banhado das suas expectativas e o que era bom, mas assim, você mirou com olhos mais generosos do que realmente deveria mirar. E aí a gente vem aqui agora para essa conclusão no final do mês, né? Do que você pode esperar aí que aconteça. Opa, gente, a mão aqui está fraquíssima para embaralhar. Voltei à academia hoje também, então tô um pouco xoxa, mas vamos lá. Final do mês para Áries. Caiu ali. Mais uma, por favor. Opa! E é isso, 10 de espadas, eu tô tranquilão aqui. Fulano falou que ficou chateado com a maneira que você disse que não participaria mais dos nossos encontros no final de semana. Mas você tá assim, tô de boa, tô bem tranquilo. Fala com fulano que não é nada pessoal, fui eu mesmo que cansei e tá de boa. Ou então foi algo pessoal sim, achei essa pessoa chata e impositiva, eu não quero um encontro por imposição. Eu vou curtir ali minha vida a dois, vou aproveitar. E aí, para quem tá aí, né, um ariano que tá se curando de algumas feridas, no final desse mês de outubro tem uma grande cura e tem até possibilidade de alguns encontrinhos, beijo na boca, boas conversas, mas você mesmo falando assim, apesar de tudo isso aqui, apesar de todo esse mês, esse desejo aqui, eu quero mesmo cuidar do meu espaço, eu quero mesmo nutrir esses lugares onde eu não só estou confortável, como estou seguro para ter e despachar ali todas as minhas essências, prazeres e realmente voltar para um eu. Então, temos ali um ariano que percebe a importância do equilíbrio de algumas emoções e sensações
com as experiências, outras experiências, e muito no lugar para dizer que, olha, você às vezes depositando expectativas em algumas coisas, em algumas pessoas que não era para estar ali, e você precisa se afastar desses momentos que parecem que são inacreditáveis, porque você se conhece, você sabe o quanto essa expectativa pode te colocar numa frustração, e aí você vai ali no meio do mês pensar muito bem, qual que é a minha nova posição? Eu nem sei, fiquei falando, mas nem sei. E aí no final do mês você vai se curando aí dessa questão da frustração e até mesmo de péssimas experiências que pode ter passado, tendo bons encontros, contribuindo aí, né, para sua felicidade comunitária, mas depois falando, e o mundo é quem? O mundo sou eu aqui nesse momento, quero ser meu próprio lar. E é isso, Ariano. Espero que essa mensagem chegue até você no momento onde você possa estar confortável e que siga bem depois disso aqui. Envia para quem está precisando rever aí ou ver como que se encaminha essa vida. E um beijo e até a próxima.